Meus irmãos, a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos aí a mais uma série de aulas da EBD, aula 5 da Escola Bíblica Dominical. É um prazer receber todos aqui. Estou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por todas as suas bênçãos. Você que está chegando agora no nosso canal, eu sou o Denão, isso mesmo, eu sou o Denão, diácono da Assembleia de Deus em Campinas, pastoreado pelo pastor Paulo Freire, e atuo há mais de 20 anos com jovens e adolescentes, palestrando a palavra, palestras para o pessoal, ministrando, pregando a palavra de Deus, viajando por diversas cidades, certo? Conversando com eles, sou pai de adolescentes também, liderando jovens e adolescentes por muitos anos, e sou um apaixonado da escola dominical. E você já sabe que aqui no nosso canal você tem toda segunda-feira as aulas da EBD. Toda segunda-feira você tem as aulas da EBD, tá bom? Eu estou trabalhando, lutando muito para fazer essa agenda funcionar certinho. Vai dar certo. Essa semana vou postar na terça-feira, mas toda segunda nós estaremos aqui com as nossas aulas. Adolescentes vivendo em sociedade, jovens, tempo para todas as coisas, juvenis, avivamento para a juventude, são os temas desse terceiro trimestre de 2017, tá certo? Então fique ligado, mande para todo mundo, compartilhe. Na descrição dos vídeos nós temos toda as nossas redes sociais, os nossos contatos, para você nos conhecer melhor minha família, o meu ministério, tá certo? Então, todas as minhas redes sociais, incluindo o WhatsApp. Porque o WhatsApp é muito importante. Nós temos 2 grupos de professores de todo o Brasil e também do exterior, onde nós compartilhamos, por exemplo, o material que eu escrevo para gravar aqui estas aulas e para ministrar as aulas no domingo. Você encontra tudo isso aqui, é um link que você baixa isso aqui, abre no seu celular em PDF, no Google Drive ou no SlideShare, tá certo? Isso aqui você pode mandar para todo mundo, isso aqui você pode usar para a tua aula, como subsídio para a tua aula, mandar para os teus alunos, mandar para outros professores, tá certo? Você encontra tudo isso. Então não coloque o seu número aqui nos comentários dos vídeos, não. Pega o meu número de WhatsApp, me chama, eu pergunto aonde você é, qual a cidade, tal. Ele inclui nenhum desses grupos de professores da EBD, da classe de jovens, juvenis, adolescentes. Tem de adultos também. Eu não tenho aula de adultos aqui no canal, mas nós temos professores de adultos nesses grupos também. Eu estou aqui hoje com muita alegria, com uma camiseta linda que eu ganhei lá da AD Galvão Bueno, em Amparo, São Paulo. Juventude vai e faça a diferença. Estive ministrando lá numa manhã com Deus. Foi um dia muito abençoado. E eu vou mostrar aqui, porque isso é carinho, né? A gente tem que lembrar das pessoas. Ontem estive ministrando também para jovens e adolescentes, falando que nós somos escolhidos para frutificar. E eu ganhei aqui um presente que eu amei. Eu amo livros. Fica deixa, eu amo livros. Max Lucado, Dias Melhores Virão. Uma leitura maravilhosa. E ganhei também esse mimo aqui. Claro que o livro é para eu ler e os bombons vão para minha esposa. Muito bem, tá certo? É só aqui para a gente interagir com os irmãos. Deixe seu comentário, é muito importante. Nós temos, com a graça de Deus, ajudado muitos professores. Então deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua pergunta, deixa aqui o teu questionamento. Nós estamos aqui para servir o reino. Então toda segunda, EBD, classe de jovens, juvenis e adolescentes. E toda quarta tem o quadro Fala Denão. Você pode pelo WhatsApp mandar pergunta, pode ser pergunta dos jovens da sua igreja, dos adolescentes da sua igreja, sobre liderança. Nós temos mais de 200 vídeos, uma boa parte da EBD e vídeos também sobre relacionamento, sobre namoro, sobre sexualidade, sobre qualquer assunto que tenha a ver com a vida prática, com o dia a dia. Nós estamos aqui para responder pela palavra de Deus e pela experiência por estes anos trabalhando aí com essa turminha. Nós estamos aqui para responder. Nós vamos à aula 5 da EBD, que é a aula do próximo domingo, mas antes disso, roda a vinheta, por favor. E nós chegamos então ao despertamento espirituais norte-americanos. Apesar da influência puritana, do seu ideal de pureza, de vida religiosa e social, o início da colonização americana não foi tão favorável para a igreja.
Os desafios econômicos e sociais levaram muitos crentes de tradição puritana à frieza espiritual e consequente flexibilidade dos valores espirituais. Mas Deus tinha planos para esta nação e é isso que nós vamos ver nessa lição aqui, certo? E qual que era o cenário religioso antes do avivamento? Tenho aqui algumas informações. No vilarejo de Northampton, Massachusetts, na época com cerca de 13 colônias inglesas na América do Norte, um ministro congregacional de toga preta ajoelhou-se em oração. Pesava sobre ele a condição dos 1.100 habitantes daquele lugar, contaminados fatalmente, segundo se cria, com a doença espiritual da época. Qual doença? Frieza espiritual, certo? Apatia espiritual, indiferença espiritual. Em poucos instantes ele estaria no púlpito. O que ele deveria fazer? Oferecer a segurança confortante da eleição que o povo queria ouvir? Ou proclamar o que realmente acreditava? Que se não experimentassem de forma definida um novo nascimento pela fé em Jesus Cristo, estariam caminhando diretamente para o inferno. As condições que impeliram Jonathan Edwards a se colocar de joelhos naquele domingo eram de fato muito negras. A geração temente a Deus que viera originalmente para se estabelecer na região já não existia mais. A nova geração era bem diferente. Imoralidade, devassidão, interesses egoístas imperavam. Poucos se interessavam pela vida do porvir, pelo pós a morte, pela eternidade. Mesmo aqueles que ainda se apegavam às aparências exteriores da religião, haviam perdido a essência dela. Vamos ver se a gente acha isso aqui, ó. Paulo fala sobre isso para Timóteo, quando ele escreve para Timóteo, e ele fala sobre esta questão de pessoas que negam a eficácia da verdade, não é? Da pregação da palavra de Deus. Eu creio que é 2 Timóteo, tá? Aqui, ó, capítulo 3, versículo 1, e vai indo. Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, tal, ele vai falando, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, aparentemente piedosos, né? Aparentemente cheios de Deus, mas na verdade no dia a dia não manifestam no seu dia a dia a eficácia da transformação que o Evangelho propõe realizar na vida daqueles que têm de fato um novo nascimento em Cristo Jesus. O primeiro grande despertamento, tá bom? Vamos lá, algumas coisas aqui da lição. E estes sinais seguirão os que crerem. Ao olhar para a história dos avivamentos, são abundantes os relatos de sinais maravilhosos que marcaram a vida dos que creram. Uma fé avivada é requisito fundamental para a experiência com o sagrado. Por outro lado, uma mente cauterizada pela incredulidade não é capaz de reconhecer sinais miraculosos. Então, a característica dos grandes avivamentos passa por homens de grande quilate espiritual que acreditam literalmente no que a Bíblia diz. Marcos 16, 17, estes sinais seguirão aos que crerem. João capítulo 14 e versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Aliás, só que aproveitando que temos líderes, professores, dirigentes, pastores, superintendentes, coordenadores da IBD, enfim, Jesus é um líder extraordinário, né? Enquanto hoje em dia muitos líderes, eles querem que as outras pessoas estejam sempre abaixo deles, façam sempre mais do que eles. E quando fizerem algo, sempre os coloquem em evidência, Jesus está saindo de cena e diz, olha, em meu nome, vocês farão no meu nome obras maiores do que eu fiz. Jesus de fato é um líder extraordinário. Então, isso é promessa, isso é uma realidade para aqueles que seguem Jesus. Obras maravilhosas, extraordinárias, obras grandes. Um texto que me impacta muito nesse aspecto é Atos capítulo 8.
E versículo 4. Entre muitos que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então o despertamento, ele foi marcado pela convicção, por efeitos miraculosos, por milagres, mas ele foi marcado também pela convicção da necessidade de experiência pessoal com Deus. Convicção do pecado e do perdão de Deus, certo? A pregação de poder. Ao ouvirem os sermões desses homens santos, as pessoas eram levadas às lágrimas em arrependimento por seus pecados. A cidade de Enfield foi um exemplo dessa ação espiritual extraordinária. Se você nunca leu, coloque aí no Google a pregação, o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards, e você vai ver o que é que aconteceu. Então, pregação poderosa, pregação de poder. O poder peculiar de Edwards estava na sua habilidade de pintar quadros com palavras. Seu objetivo era tornar o céu e o inferno, seus deleites e terrores, tão reais como se alguém estivesse apontando para eles num atlas ilustrado. No seu mais famoso sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele comparou o pecador a uma aranha ou inseto nojento suspenso acima das chamas. Você está suspenso por uma linha tênue, as chamas da cólera divina lampejando à sua volta, prontas a cada instante a chamuscar e a queimar essa linha por completo. E você continua sem nada em que se agarrar para se salvar. Nada que possa afastar as chamas da cólera divina, nada que você possua, nada que você tenha feito em toda a sua vida, ou que possa vir a fazer, que consiga persuadir o Senhor a poupar a sua vida por um minuto sequer. Inconscientemente, as pessoas se agarravam às colunas e aos bancos para não caírem no abismo. Tão vívida e tão real eram as ilustrações que ele usava. Um outro pastor que estava na plataforma puxou a toga de Edwards, Jonathan Edwards, exclamando: Senhor Edwards, Deus não é um Deus de misericórdia? Então, a pregação do Evangelho, a explanação da palavra de Deus, ela era acompanhada por uma convicção de pecado, confissão, arrependimento, abandono do pecado. E para isso, a ênfase da pregação estava no novo nascimento, tá certo? Ele fala aqui de a pregação causou grande alvoroço e novas experiências, conversões unidas a um profundo sentimento de arrependimento e alegria em Deus por conta dos pecados perdoados. Então a pregação que leva ao novo nascimento, ela nos conscientiza do pecado e ao mesmo tempo aponta Cristo como aquele que perdoa os nossos pecados. Então primeiro produz tristeza, que gera quebrantamento pelo pecado, depois alegria pelo perdão por meio de Jesus Cristo. Quando a palavra nos atinge, somos impactados em nossas consciências. Então, a graça de Deus inunda a nossa alma. O segundo grande despertamento como iniciou no fim do século XVIII, começou um segundo grande despertamento espiritual, confirmando o que o Senhor Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Nós tivemos aí professores de português e tal, nos ajudem. Este texto continua mais atual do que nunca. E estes sinais seguirão aos que crerem. E estes sinais seguirão aos que crerem. Jesus falou, é atual hoje e será sempre atual, tá certo? As pessoas passaram a ter mais seriedade com a vida cristã, reformando seus costumes para se ajustarem melhor às exigências do Evangelho. A frequência aos cultos aumentou notavelmente, e inúmeras experiências de conversão eram frequentemente testemunhadas. Tá certo? Então veja, uma característica que salta aos olhos do segundo grande despertamento, de todos eles na verdade, é a pregação no ambiente onde o pecador está. Você sabe que num primeiro momento não era muito comum a pregação fora do templo.
Mas lembra de John Wesley, quando começaram a fechar os templos para que ele pregasse, porque ele pregava contra o sistema que estava estabelecido, ele então começa, e também porque era uma coisa muito elitizada, então ele começa a pregar ao ar livre, ele começa a pregar nas ruas, aonde todas as pessoas, de todas as classes, podiam ouvir a pregação da palavra de Deus. Então eles saíam do templo para pregar a palavra, não esperavam as pessoas virem até ele, mas iam até as pessoas, cumprindo a máxima do evangelho, que é, portanto, ide. O evangelho nos faz dois convites: vinde a mim e eu vos aliviarei. E depois, portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou seja, você é impactado para impactar, você é transformado para transformar, você é mudado para mudar. Bom, ele coloca aqui muitos dos grandes avivalistas, e ele cita Francis Asbury e Charles Finney, tá certo? Que é um grande nome aí desses pregadores que fizeram parte do segundo avivamento, tá? É interessante que há mais de 200 anos não havia estradas nem caminhos abertos para andar a pé nos Estados Unidos. As pessoas deviam adentrar as emaranhadas florestas, passar pelos vales sombrios, cruzar rios sem pontes, atravessar pântanos, sempre sob o constante perigo dos ataques de índios ou de revoltados. Mas nada impediu a esse santo homem, Francis Asbury, de espalhar a boa semente do evangelho em território americano. Ele deixou um legado de fé e de esperança para todas as pessoas por onde ele passava. Nós muitas vezes queremos até fazer um trabalho evangelístico, mas nós ficamos preocupados com distância, com o tempo, nós queremos montar toda uma estrutura, e muitas vezes nós até conseguimos montar uma grande estrutura, mas isso sem a verdadeira motivação ou a motivação correta para o qual isso deve acontecer. O foco muitas vezes acaba não sendo o pecador, as almas. E essa ideia de que temos que montar uma grande estrutura, ela leva o trabalho evangelístico da igreja a acontecer, sabe, em datas específicas. Então, se não tem nada agendado de evangelístico, então não precisa evangelizar. Não, esses homens mostram que em todo momento, em todo lugar, todos os dias, todo tempo, todos os ambientes, é lugar de falar do amor de Deus. Falando um pouquinho sobre Charles Finney, que é um grande nome aí dos despertamentos espirituais, um grande herói da fé. Você nunca leu o livro Heróis da Fé? Não se esqueça, nos grupos de WhatsApp nós temos livros em PDF. Acessa lá, tá certo? Não esqueça de inscrever no canal, não esqueça de deixar seu comentário e me chame no WhatsApp. Eu mando livros em PDF para você, inclusive Heróis da Fé, que fala sobre Finney. A conversão de Finney era um advogado muito conceituado. A conversão de Finney e o seu imediato batismo no Espírito Santo, contados em sua biografia, são impressionantes. O amor a Deus, a fome de sua palavra, a unção para testemunhar e anunciar o Evangelho, vieram sobre ele no dia de sua entrega a Jesus. Imediatamente, o advogado perdeu todo o gosto pela sua profissão e tornou-se um dos mais famosos pregadores do Evangelho. Eis o segredo dos grandes pregadores nas palavras do próprio Finney. Os meios empregados eram simplesmente pregação, cultos de oração, muita oração em secreto, intensivo evangelismo pessoal e cultos para a instrução dos interessados. Eu tinha o costume, de Finney falando, palavras dele, eu tinha o costume de passar muito tempo orando. Acho que às vezes orava realmente sem cessar. Achei também grande proveito em observar frequentemente dias inteiros de jejum em secreto. Em tais dias, para ficar inteiramente sozinho com Deus, eu entrava na mata ou me fechava dentro do templo. Então, o sucesso destes homens e da obra que eles realizaram está intimamente ligada a uma vida de intimidade com Deus por meio da oração. Repito, muitos trabalhos evangelísticos até têm sido realizados, mas eu lamento olhar e participar de projetos onde não há oração. A oração é o último quesito. A oração é relegada, deixada de lado, porque a gente não tem tempo. Ficamos tão preocupados com a estrutura, tão preocupados com o local, tão preocupados com a organização, e esquecemos que quando se trata de evangelizar, de evangelismo, de discipular,
nós estamos entrando no território inimigo para resgatar pessoas escravizadas pelo pecado. E que o inimigo não cederá, ele não aceitará perder adeptos, perder os seus escravos sem luta, sem conflito. Mas como entrar em uma zona de conflito despreparados, desarmados, desatentos, porque não oramos? Só há sucesso na obra de evangelização da igreja se houver oração, senão não passa de movimento que produz barulho, mas que não produz fruto, não produz nada de continuidade, não produz o verdadeiro resultado dos grandes despertamentos e da pregação do evangelho, que é almas salvas, igrejas crescendo e não inchando. Impacto dos dois grandes despertamentos espirituais norte-americanos. Bom, impacto sobre a igreja. Preste bem atenção nisso aqui. Impacto sobre a igreja. Os avivamentos norte-americanos trouxeram várias consequências para a igreja, pois foram fundadas várias sociedades com o propósito de difundir a mensagem do evangelho para o mundo, como a Sociedade Bíblica Americana, a Junta Americana de Comissionados para Missões Estrangeiras e a plantação de inúmeras igrejas. Que extraordinária contribuição para a igreja. Impactos sociais. No campo político, essa contribuição de igreja, nós não podemos esquecer que a Assembleia de Deus no Brasil é fruto dos despertamentos espirituais norte-americanos. Lembra da Rua Azusa? É de lá que vieram Daniel Berg e Gunnar Wingre depois de saírem da Suécia. Tá? Impactos sociais. No campo político, pela primeira vez, houve um movimento que se estendeu às 13 colônias. Lembra que a gente falou de 13 colônias lá no início da aula? Gerando um sentimento de unidade nacional. Também houve destaque para as campanhas de abolição da escravatura. Lembra que numa das aulas nós abordamos esse tema falando de William Wilberforce e o impacto que teve o evangelho na vida dele, e que como político ele lutou até conseguir abolir a escravatura na Inglaterra. Tem tudo a ver com o grande despertamento, com o avivamento, a guerra contra o álcool e o progressivo avanço dos direitos humanos. Impacto na sociedade. Fica ligado aí que tem algo tremendo aqui ainda no final. Bom, aqui no Subsídio, ele traz uma história muito importante sobre Charles Finney. Muito interessante. Perto da aldeia de Newark Mills, no século XIX, havia uma fábrica de tecidos. Certa manhã, os operários se achavam comovidos, conversando sobre o poderoso culto da noite anterior no prédio da escola pública. Não muito depois de começar o ruído das máquinas, o pregador, um rapaz alto e atlético, entrou na fábrica. O poder do Espírito Santo ainda permanecia sobre ele. Os operários, ao vê-lo, sentiram a culpa de seus pecados, a ponto de terem de se esforçar para poderem continuar a trabalhar. Ao passar perto de duas moças que trabalhavam juntas, uma delas, no ato de emendar um fio, foi tomada de tão forte convicção que caiu em terra chorando. Segundos depois, quase todos em redor tinham lágrimas nos olhos, e em poucos minutos o avivamento encheu todas as dependências da fábrica. Ah, como eu anseio por um momento como esse. O diretor, vendo que os operários não podiam trabalhar, achou que seria melhor cuidar-se da salvação da alma e mandou que parassem as máquinas. O Espírito Santo operou com grande poder e dentro de poucos dias quase todos se converteram. Qual o nome desse pregador? Charles Finney. Na conclusão dessa aula, algo me ocorreu. E eu quero lembrar que nós temos no grupo de WhatsApp o presbítero Carlos Alexandre, que é o comentarista dessa lição. Muito importante você entrar nesses grupos com a gente. É o seguinte: a impressão que eu tenho ao ler sobre o impacto dos avivamentos, desde Atos dos Apóstolos, lembra que eu li Atos capítulo 5, versículo 8, Atos 19, o impacto que teve a pregação da palavra lá em Éfeso.
atravessando toda a história da igreja até os dias de hoje, porque tem inclusive no YouTube, se você colocar a história da igreja, tem um pastor, pastor Juliano, ele tem 58 vídeos sobre a história da igreja. Eu sou muito curioso, como professor e pesquisador, eu estou sempre atento a essas coisas, e a história da igreja, do meu povo, a história do cristianismo me cativa muito. E são 58 vídeos, meia hora, 40 minutos, falando sobre a história da igreja, perseguição, um monte de coisa. E o que eu percebo? Que toda vez que um avivamento acontece, ele gera impacto na sociedade. Então, tudo isso me faz refletir que no Brasil não estamos vivendo um avivamento. Até porque a visão de avivamento da igreja brasileira está distorcida dentro da originalidade do avivamento bíblico. Associamos avivamento a cruzadas evangelísticas, shows dos artistas gospel, multidões pulando freneticamente na frente dos palcos, celebrando ao invés de chorar. Lembra que a gente acabou de falar que o avivamento, quando ele chega, primeiro produz tristeza. Por quê? Porque estamos em pecado, estamos distante de Deus. Depois ele gera alegria em quem se arrepende, porque não tem mais motivo de sentir triste, porque de condenado agora sente a salvação, a alegria da salvação. Analise uns números comigo, por favor. O número de evangélicos no Brasil aumentou 61,45 nos últimos 10 anos, segundo dados do IBGE. Em 2000, cerca de 27 milhões de brasileiros se declararam evangélicos, ou 15% da população. Isso são números tirando os católicos, estou falando só de evangélicos. Em 2010, passaram a ser 42,3 milhões, ou seja, 22% dos brasileiros. Eu tentei dados mais atuais, mas não tem sobre esse aspecto. Se alguém tiver, pode colocar o link, ou então manda aí nos comentários para mim, mas eu não encontrei dados atualizados. Então assim, vamos lá, cerca de 40 milhões, eu estou falando de 2010, então vamos pegar que estamos em 2017, vamos arredondar para 50 milhões de evangélicos? Pode ser 50 milhões de evangélicos? Pensa um pouquinho. Lembra? Nós estamos falando de avivamentos. Todo avivamento gerou impacto espiritual, moral e social. Todo avivamento. Eu amo Atos 19. Amo de paixão Atos 19. No versículo 18 diz assim, ó, leia a história toda. Mas ao 18 fala assim, ó, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montava 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Uma das cidades mais idólatras, centro de idolatria do império, ela foi impactada pela pregação do evangelho, com mudanças radicais no comportamento da sociedade. Muito bem. 50 milhões de cristãos no Brasil. A pergunta que eu faço é: qual o impacto que esse número de pessoas que se dizem cristãs, que se incluem eu e você, qual o impacto que temos gerado em nossa sociedade brasileira, mergulhada em corrupção generalizada, cristianismo mercantilizado, crise generalizada na política, na educação, na justiça, na mídia, moral e espiritual. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. O Brasil é um país onde as taxas de suicídio entre jovens de 15 a 24 anos mais crescem no mundo. O Brasil é um país com uma das populações carcerárias maiores do mundo. O crime organizado tomou conta da nossa nação. A corrupção generalizada em todos os ramos da sociedade brasileira. Os princípios morais da nossa sociedade estão sendo varridos, estão sendo jogados na lama. Qual o impacto que essa multidão de
mais de 50 milhões de pessoas tem gerado na nossa sociedade. Então eu não creio que estamos vivendo um avivamento como muitos proclamam, sabe, por causa daquela visão distorcida de que a gente fez uma cruzada e reuniu 5 mil pessoas, a marcha para Jesus, ela reuniu 300 mil pessoas. Isso não é avivamento. O avivamento, ele causa impacto, ele traz transformação, porque ele parte da premissa do novo nascimento, de conscientizar as pessoas de fora e de dentro da igreja o quão distante estamos de Deus. Então nós não estamos vivendo, eu digo aqui, se alguém não gostar, se alguém discordar, mas nós não estamos vivendo avivamento genuíno, bíblico, original no Brasil. Estamos sim precisando, necessitando de um avivamento. A pergunta é: estamos clamando por ele? Ao ler essas histórias de tudo que aconteceu nesses despertamentos ao longo de toda a história, não é nessa lição que eu tenho contato com esse tipo de conteúdo, eu fico pensando qual o impacto que como igreja nós temos tido na nossa sociedade. Nenhum, o mínimo possível. Porque quando a gente tenta falar alguma coisa, eles nos atacam e nós recuamos com medo da opinião, com medo dos contra-ataques do inimigo. Nós não podemos parar. Muitos desses avivamentos, a história completa deles vai mostrar muita lágrima, muito choro e até morte de muitas pessoas. Porque a palavra, quando é pregada de forma genuína, ela confronta as pessoas, ela confronta comportamentos de toda uma sociedade. Então, se quisermos viver de fato um avivamento no Brasil, temos que estar prontos para incomodar algumas pessoas, mas para isso nós precisamos ser incomodados primeiro, entender que nós estamos carentes, necessitados de um poderoso avivamento que marque a nossa geração. Nós não podemos ficar olhando e dizer é assim mesmo, coisa nenhuma. Nós estamos vivendo um momento peculiar. Se é verdade que não estamos vivendo o avivamento, o que me alegra é que nós estamos vivendo um tempo fértil para que ele ocorra, porque o contexto social, espiritual e moral é o mesmo de todos os avivamentos da história, desde Josias, desde Ezequias, indiferença espiritual, fraqueza moral, frieza espiritual, corrupção generalizada, inclusive entre os líderes religiosos. Tudo isso é terreno fértil para que venha sobre nós um poderoso e genuíno avivamento que deixe um legado para as futuras gerações, caso o Senhor não volte. Essa é a pergunta. Se nós clamaremos, como estes homens clamaram, por um grande avivamento, que Deus nos desperte no espírito de Ageu, no espírito de Charles Finney, de Francis Asbury, de John Wesley e de tantos outros que influenciaram a sua geração e deixaram um legado de poder, de graça e de transformação em todas as áreas da sociedade. Porque quando ele muda a minha vida, eu sou cidadão, eu sou eleitor, então tudo precisa mudar, meu comportamento muda. Coloque isso em uma escala maior, de milhões de pessoas, de 20 milhões de pessoas. Tira lá, não é 50 milhões, mas 10 milhões de pessoas. Dá para influenciar uma geração, sim ou não? Dá, não dá? Mas nós temos que entender que precisamos buscar e clamar por um poderoso e genuíno avivamento. Amém, irmãos? Que delícia essa aula. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz. Eu estou correndo, eu estou terminando aqui essa aula, porque hoje é um dia especial. Hoje tem aqui, em Campinas, EBO, Escola Bíblica de Obreiros, e eu tenho que me aprontar para estar lá daqui a pouco, sentado para aprender a palavra de Deus. Assista, curta, compartilhe, vem com a gente, fique na paz, manda para todo mundo. Boa semana e até a próxima aula. Deus abençoe.